Assim, tá, para quem não assistiu. Ó. Eu sou Edu Amaral, então, administrador, exercendo profissão até os 42 anos. Aos 42, uma transformação, um chamado da espiritualidade. Então, outubro de 2010 foi o meu retorno, com 42 anos. Em janeiro, eu conheci a medicina ayahuasca, para quem não conhece, que é um caminho espiritual, terapêutico também, para mim, muito aprendizado, que eu faço uso até hoje. Em março, eu comecei a fazer a formação, né, da terapia, da psicoterapia encarnacionista, que era a formação. E em junho de 2010, eu comecei a ser atendido num trabalho de bioenergética como paciente. E de lá começou, então, o meu retorno, porque desde de 5, 6 anos também a minha mãe me levava em Seixonoye, fazer o Shinsokan, né, Conceição? Levava em centro espírita, levava em centro de umbanda, levava na igreja católica, então a mãe era uma buscadora. A Eu mãe também também, com a sou história da assim. Caroline, era assim, os irmãos, ninguém acredita em nada, mas na hora que aperta, vinham lá na mãe, Terezinha, reza para mim aí. Eu não acredito nisso, mas tu reza que vai dar certo, porque tu é melhor conectada com esses negócios aí que nós não somos. Então, a É mãe, na verdade. família dela, de 13 irmãos, ela já era um ser diferenciado nessa questão. E eu vejo que hoje eu também, né? Na minha família, eu sou filho único, os primos, família, todo mundo é muito cético, muito cético. Então, acredito que vim nessa família, eu e ela, para dar uma colaborada ali, né? Uma mexida e nós também aprender. E então, quando eu retornei aos 42, nesse trabalho com a ayahuasca, com o Daime, que eu sou da doutrina, existe uma doutrina, né? Santo Daime. Eu me lembro que tinha um hino que falava de trabalhar pelo coletivo, né? Trabalhar Que pelos coisa. irmãos. E eu sonhava assim, disse, um dia eu vou conseguir isso. E a vida foi indo, então é bem interessante. Quando eu me dei conta, eu estava vivendo de terapias, atendendo, dando cursos, e lentamente fui deixando a administração como profissão, né? Que a formação, quem fez direito vai ter sempre o conhecimento e vai aplicar, né? E tem um livro lá do Yogananda, que ele também fala, né, que não é à toa que a gente se forma, assim, existem esses planos maiores, né? A Conceição falou dos concursos e tudo, então, existe um plano maior. Então, pessoal, basicamente, né, minha entrada, depois nós vamos falando mais, e o que eu queria falar da escutatória, nós temos a oratória e a escutatória. E é muito importante a gente desenvolver isso, tá? Eu pratico muito aqui nos nossos grupos, então falem. É claro, se começar a sair, às vezes, muito do assunto, né? Porque tem uma intenção com a fala de vocês. Através da fala, eu vou ouvindo vocês e vou percebendo que também é bom para a turma. Então, se às vezes a pessoa começar a sair muito, né? Peço já desculpa, mas eu vou chamar para que volte. Ah, a intenção minha é que cada um aqui fale muito de si, porque é um mergulho no eu. Mas a nossa tendência, claro, é falar às vezes dos abençoados que estão na nossa vida, que cruzam, né? Que é a família, que é o companheiro, que é a companheira, que é um colega de trabalho. Então, essas questões assim. Então, nós vamos trazendo, porque é um exercício maravilhoso falar de si. E o ouvir também. Quem já é terapeuta, quem atende, quem já tem esse olhar, às vezes a gente entra numa situação que está se achando, né, muito difícil, e aí você escuta a história de um outro. E aí você reconhece que a sua vida está num momento maravilhoso, por mais que parecesse estar desabando antes, tu escuta uma outra história e diz, minha vida está muito boa, está excelente, com todos esses atrapalhos ainda está muito bom. Então, nós vamos desenvolver isso aqui também, porque nas consultas pós-regressão, é muito importante essa escutatória. Nas consultas antes, quando a pessoa nos procura para regressão também, a maioria vai chegar para nós com um discurso, com uma fala persona, né? Se colocando no lugar da vítima, do coitado, ou achando os culpados.
E aí nós vamos desenvolvendo aqui essa escuta reencarnacionista, onde tu começa a ouvir a história da pessoa, é bem um pouco o que a Fernanda falou, a gente todos vão desenvolver um pouco essa leitura da pessoa. O senhor está falando dela hoje, dos seus conflitos familiares, e a gente já começa a enxergar as possibilidades do porquê que ela está vivenciando aquilo. Porque as premissas são: amor conduz tudo, existe uma ordem universal, nada é por acaso, e tudo está em processo evolutivo. Então, dentro disso, tudo que estiver acontecendo na minha vida está dentro dessas premissas. E eu me lembrando delas, vai ficar mais leve e eu vou acessar de maneira mais fácil. E é isso que vocês vão desenvolver aqui. Ok? Então, vou trazer agora a continuação dos slides de ontem. Então, vamos ver aqui. Ver se vai dar certinho. Cadê? Aqui. 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 Então, para aí, deixa eu só... Para aí. Acho que a tela tá aparecendo uma partezinha ali, né? Vou botar a tela com toda... Só um pouquinho. Edu, você pode repetir as 3 premissas? Ou você vai falar depois? Então, vamos lá. Amor conduz tudo, nada é por acaso, O qualquer hora. amor existe uma ordem maior, que, Certo. né, que a lei é o amor. Então, Uhum. por pior, às vezes, que esteja uma situação difícil, se eu me recordar que existe amor, que existe uma condução superior, que sabe o que é o melhor, vai me trazer mais leveza. Me ajuda aí, que aí deu um... Nada é por acaso e Nada só é por nada tem a última. acaso, vai lá. E tudo caminha no processo evolutivo. Então, nós estamos sempre evoluindo. E estas leis que nos regem. Ah, tem uma outra boa também. Somos imediatistas, enquanto encarnados, né? Imediatistas é que a gente quer tudo imediatamente, que resolva de uma vez. Tá, ok? Então, nós estávamos ontem aqui falando do astral, que a Carolina até falou um pouco agora. Vamos, então, seguindo os slides de ontem, a família perfeita. Muitos desejam reencarnar para resgatar-se e harmonizar-se com outros espíritos com os quais trazem antigos conflitos, o que geralmente vem na família ou vão encontrando durante a vida. Os nossos relacionamentos amorosos, profissionais, sociais, né? As pessoas que vão cruzando na nossa vida. Conforme vocês forem praticando depois das regressões, vai se tornando muito verdadeiro estes vínculos, né, de várias encarnações. Vão reconhecer, às vezes, colega de trabalho, às vezes vem um vizinho, primos. Então, não só na família vai ter reconhecimento. Tá? E aí isso vai incorporando, né, na sua visão do dia a dia. Para alcançar isto, é necessário ir curando as suas inferioridades, e eles são bons gatilhos para a obtenção do sucesso nessa missão. E nós somos os gatilhos deles. A versão espírito traz a libertação do comando do nosso ego sobre nós, a compreensão desta missão e a oportunidade de alcançarmos esse objetivo. Ontem, no finalzinho da aula, a gente fez uma pequena dinâmica ali, né? Dos gatilhos. Você lembra? Aí cada um se lembrou de algo, de alguém, de alguns, né? Que são gatilhos que disparam em nós o quê? Qualidades ou inferioridades. Quando disparam qualidades, dificilmente a gente tem uma dificuldade de reconhecer e agradecer. Ah, que maravilha!
Mas quando dispara a inferioridade, né, instintivamente a gente já reage com aquele abençoado ser. Mas é bom não se esquecer que nós também somos gatilhos para os abençoados. Ou seja, nós não somos, né, todo esse ser de luz, quase Buda, tá, que só traz paz e harmonia. A gente também traz desarmonia, traz conflito, traz inveja. A gente também dispara no outro estas questões. E por que será que funciona assim, né? Qual é o objetivo? É para alguém se divertir? Não, né? Para o nosso crescimento. É somente acessando essas informações que nós temos, que está no inconsciente, através das relações, dispara o gatilho, tendo uma maturidade espiritual, um nível de consciência sem intenção, eu posso ter no primeiro momento a reação do gatilho, mas conforme agora eu vou tendo o autoconhecimento, me conhecendo, conhecendo sobre espiritualidade, sobre essas conexões da vida, eu posso parar e fazer aquela pergunta: o que em mim está precisando ressignificar? O que em mim, qual é a ferida que está sendo mexida? Por que será que o universo trouxe esse abençoado hoje, aqui numa segunda-feira de manhã, quando eu entro no elevador para ir para o meu trabalho, e essa pessoa com essa cara amarrada aqui do meu lado? Então, a gente pode começar a fazer esse exercício diariamente para tudo que está acontecendo, essa observação da vida. A gente começa a fazer uma leitura mais clara, um exercício diário, né? Tem um, não me lembro qual era, um santo aí, que diz sempre no final da noite, santo depois, né, que desencarnou, ele fazia aquela reflexão do comportamento dele durante o dia. Como é que ele tinha se comportado com as pessoas que ele tinha conseguido reagir bem, com as que ele não tinha conseguido, as coisas que ele tinha realizado, as que ele tinha deixado para depois. Fazia sempre uma reflexão do dia. E essa formação, esse olhar reencarnacionista, ele vai nos ajudando nisso, que a gente vai cada vez mais tomar ciência do nosso eu. E muitos de vocês trouxeram aqui o que esperam desse curso. Desbloquear, abrir o caminho, conexão, autoconhecimento, ampliação do olhar, quem eu sou. Então, esse mergulho que nós vamos fazer, ele vai trazer tudo isso, pessoal. Ok? Questionamentos que venham à mente, fiquem à vontade, pode levantar e falar ali alguma questão que vai somando, tá? Nós estamos mergulhando num assunto que vai começar a desconstruir muita coisa. Então, tragam as falas para a gente ir conversando mais. Hoje, a Igreja Católica não acredita, quer dizer, não acredita, não aceita, né, a reencarnação. Isso todos nós sabemos. O que a gente, a maioria, talvez não soubesse é que até o ano de 553, a Igreja Católica aceitava a reencarnação. Então, eu vou ler a historinha aqui, ó. No ano de 553, depois de Cristo, na época era o imperador Justiniano, ele conclamou o Concílio de Constantinopla para decretar que a reencarnação não existe. Para isso, convidou apenas os bispos não reencarnacionistas. Ele tinha uma esposa, Teodora, que era uma ex-cortesã, que ela havia mandado matar as antigas colegas, né, de profissão, e assustada com o que lhe disseram das consequências, pediu para o seu marido convocar um concílio para mudar a lei. Ou seja, o Papa Virgínio, então, foi sequestrado, que ele era contra, mantido prisioneiro durante 8 anos, e os bispos, então, aprovaram, né, um novo concílio da Igreja Católica, onde ficou decretado que não existe reencarnação. Ok? Então, essa informação,
é legal, às vezes, num atendimento, às vezes vem alguém muito católico, muito fervoroso, muito, né, com receio. Eu já atendi pessoas, ai, mas lá na igreja o padre disse que não é legal, não sei o que lá. E aí eu dou essa informação, eu disse, não, eu entendo, mas tu sabe que a igreja católica hoje é dos homens, né? Os homens que fizeram, os homens que escreveram. E até antes do ano 553, a igreja aceitava. E aí, devido a uma questão humana, a instituição toda mudou o seu rumo. Okay? E aí, o que que acontece? O que que mudou? E é interessante no nosso processo evolutivo, né? Como que estaria hoje, principalmente a humanidade aqui no Ocidente, que no Oriente se trabalha mais a aceitação reencarnacionista, né? Que a gente reencarna. Imagina se desde aquela época tivesse sido aberto, que nível estaríamos, né? Com certeza mais evoluídos. Mas não foi o que aconteceu, faz parte da nossa história. Então, a Igreja Católica tornou-se uma igreja não reencarnacionista. E as suas dissidências levaram consigo este dogma. Com o predomínio no Ocidente destas igrejas não reencarnacionistas, criou-se no consciente coletivo ocidental a ideia de que reencarnação não existe. E, em cima disso, formatou-se a filosofia, a psicologia e a psiquiatria ocidental, que também, né, por coerência, não lidam com reencarnação. Com a chegada da filosofia oriental, que trouxe, né, trouxe uma revolução, esse novo olhar, para o Ocidente, e com as religiões reencarnacionistas, esse consciente coletivo vai se expandindo para esta concepção. E, com o tempo, essas instituições necessitarão adaptar-se aos novos tempos ou irão fechar-se em si mesmas até desaparecerem. Então, entendo que o nosso processo evolutivo é cada vez mais uma compreensão, é mais do que aceitação, né? Tornar-se óbvio e leve que a gente está reencarnado. Mas não aceitar ainda a reencarnação, não aceitar esse processo, demonstra o quanto que a maioria, né, de nós aqui na Terra ainda está distante desse nível mínimo consciencial, que eu não estou me referindo a nível de inteligência. Acho que a Caroline falou, e alguns terapeutas devem passar, às vezes, um pouco por isso. Uma leve frustração ou decepção do não entendimento, às vezes, das pessoas, ou de uma não continuidade com processos terapêuticos, ou dentro da nossa família, essa não aceitação. Então, dentro aqui desse processo, a gente vai conversar muito sobre isso, porque eu entendo que faz parte aqui do terapeuta compreender isso, ter esse olhar amoroso, tolerante, paciencioso, do entendimento de qual é o estágio de consciência que a maioria do que está na Terra está. Não é questão de inteligência, não, né? Nós conhecemos muitas pessoas que têm um conhecimento da espiritualidade, mas são muito egóicos, não são honestos, mentem, traem e têm discurso espiritualista. Por que será? Uma coisa é o que eu vou colocar na mente, na razão. Outra coisa é o meu sentimento, meu comportamento, que é nível consciencial, quando você dá um clique, percebe, aquilo torna-se verdade. A pessoa sabe que o álcool não é saudável, mas ele bebe. Ainda está aqui. Ah, tu sabe que é ruim o que fuma? Ah, eu sei, do que fumar não é bom, né? Conheço bons terapeutas que fumam. Ele sabe, então está aqui, mas lá internamente não conseguiu acessar ainda com uma verdade. A Ellen hoje também falou sobre a questão das verdades, das crenças, né? Como tem que ser interno.
Então, a nossa formação é isso que a gente vai trabalhando aqui, essas conversas, com as escutas, com as falas, depois com as práticas das regressões, vai conseguir desconstruir essas crenças, elas são quase, né, eu digo, caixas fechadas, acorrentadas dentro de buracos profundos, que todos nós que estamos reencarnados carregamos. Então, para liberar tudo isso, exige-se determinação, força, coragem, persistência. E ainda que na humanidade é minoria quem está fazendo esse processo. E nós que fazemos parte dessa minoria, cabe expandir a compreensão desta minoria. Não é para ir lugar maior, melhor, não somos mais nem do que ninguém, mas temos um nível consciencial mais aberto. E aí, entendo, isso traz como responsabilidade maior tolerância, compreensão, amorosidade, não julgamento, não crítica. O lugar de Mestre Jesus, né, seguindo os ensinamentos de Mestre Jesus, e de Chico Xavier, a gente falou ontem, a gente vamos falar muito, né, daquele caso que ele diz, não, tu só ama ele. As escolhas que ele está fazendo são dele, você só o ama. E eu entendo que é um dos aprendizados nossos que a gente possa desenvolver dentro das nossas limitações, é o máximo dessa questão, de conseguir amar o próximo, como ele é, como ele está, não é concordando nem discordando. E as regressões e essa mudança consciencial vai nos auxiliando nisso. Algum comentário, pessoal? Por favor. Eu gosto de ouvir vocês falando para a gente ir trocando aqui. Eu fiquei pensando como minha própria intuição me alerta sobre coisas que eu posso ou não dizer relacionadas até à própria consciência. Só bota o microfone mais pertinho, tá meio trancado. Tá. Me ouve bem? Melhorou. Tá. Repete. Fiquei, né, lembrando de algumas vezes assim que minha intuição me alerta sobre o que eu posso ou não dizer a determinadas pessoas, né? Antes, quando eu não tinha tanta consciência, eu achava que era o meu ego dizendo, eu julgando, tipo, nossa, claro que a pessoa pode saber, olha o que eu tô achando, por que essa pessoa não pode? Mas eu comecei a entender, assim, que os sentimentos, quando é o ego que fala e quando é a intuição. Tipo, quando a gente julga de verdade, tipo, você não tem capacidade, e quando, na verdade, sua intuição fala, essa pessoa não está preparada para ver isso, para ouvir isso, para falar sobre isso. E, claro, que não é sempre que eu estou tão atenta para saber a diferença, mas eu comecei a aprender a distinguir situações que eu posso ou não falar, mesmo a pessoa entendendo ou não, porque às vezes a pessoa não entende mesmo, mas parece que tem uma permissão para ser dito. Dá aquele bug na cara dela ali, você dá para ver, mas eu sinto, sabe? Tipo, não, eu posso falar, por mais que não entenda, é que eu posso. E aí eu lembrei desse fato que me ajuda muito a caminhar assim, diante do outro, do respeito mesmo, do que eu posso dizer, da permissão da espiritualidade e do que aquela pessoa está preparada. Me lembrou, assim, num período no início, quando comecei com as regressões, de ficar meio frustrado que as pessoas não davam continuidade. E aí um dia veio uma orientação falando assim, do teu trabalho, né, com as regressões, é colocar a sementinha. E eu acho que é o nosso trabalho como terapeutas em todas essas ferramentas, né? A pessoa chega até nós, a gente vai colocar a sementinha. E quando eu estou ali atendendo, isso aí, né, Paula, vai estar a intuição, o que que eu posso falar, o que eu devo e o que que não devo, né? Porque é um aprendizado nosso. Então, esse autoconhecimento vai nos ensinando o nosso nível, porque a gente vai ter julgamento, a gente tem crítica, e às vezes a gente se acha no direito, eu vou falar isso que ela tem que ouvir,
Isso é um aprendizado. E o outro, muitas vezes, a gente vai falar e parece que não surtiu efeito, mas colocou a sementinha, né? Colocou a sementinha que ela vai levar mais adiante. Às vezes ela segue conosco no trabalho terapêutico, às vezes não. Às vezes ela volta um tempo depois, às vezes não. Mas a sementinha foi colocada. E me recordo também algumas regressões de o pessoal no final da vida relatando, nos últimos instantes, ali nos últimos suspiros, a pessoa relatando, Edu, agora eu estou fazendo a passagem e eu estou reconhecendo como é que eu fui. Eu estou reconhecendo uma vez uma pessoa que eu tive uma relação, ela me falava tais assuntos, eu não dava bola, eu achava bobagem, mas agora está fazendo sentido. Então, tudo, né? Tudo é importante, tudo tem um porquê, mas nem sempre no nosso tempo de percepção, né? De, de tomar consciência. Muito bem, vamos lá, pessoal. Devido, então, a essa decisão de 15 séculos atrás, até hoje a psicologia oficial não lida com reencarnação. E a psiquiatria não lida com as ressonâncias e as sintonias com vidas passadas. Não entendendo fobia, transtorno de pânico, transtorno obsessivo compulsivo, bipolaridade, etc. Então, somente medicando e mantendo dentro do inconsciente o que necessita ser exonerado e rotulando como doentes mentais muitos médiums sem domínio sobre sua mediunidade. Com a chegada desta nova psicologia, a reencarnação e a espiritualidade finalmente entram no consultório psicoterápico. O que quer dizer ali, né, que quando medica, mantém dentro o que necessita ser exonerado e rotulando? Tudo que eu afloro é meus sintomas de algo que não está internamente resolvido. Apareceu no físico, começou lá, né, no emocional, no psicológico, saúde, no mental. É gripe. É gripe. O que é gripe no olhar aí da leitura do corpo? Quem é que sabe? Alguém sabe? Eu Gripe, não sei. Tá resfriado, chorando. o corpo chora, né? Alguma Eu coisa não, tá fazendo. eu não ouvi o que que ela falou, o que que é gripe. Desculpa. O corpo chora. O corpo chora. O corpo chora. Ah, valeu. É que todo sintoma a gente pode dizer, eu estou com problema aí, não estou ouvindo muito legal, aí, porque eu trabalho com cone para limpeza de ouvido. Tá, legal, vamos trabalhar. Mas provavelmente algum assunto, a pessoa está vivendo um momento que tem algo que ela não está querendo ouvir muito aquilo. E aí, então, eu desenvolvo, né, proteções, o corpo, então, cria situações. Então, gripe, resfriado, a gente fala essa questão, né? O corpo chora. Não é tão grave, né, Conceição? Mas assim, o corpo está botando para fora questões sentimentais, emocionais que estão pegando. Ah, que bom. Então, bem dentro disso assim, que eu falei ali, ó, eu não sou com, eu, Edu, não sou contra, tá? E o olhar também aqui da visão encarnacionista, a gente não vai recomendar tirar medicamentos, não cabe a nós, mas até hoje, todas as pessoas que me procuraram, que estavam tomando medicamento, sistema nervoso, algumas pararam de tomar, conforme foi a terapia, e outras foram diminuindo. Mas não fui eu, em nenhum momento eu recomendo para a pessoa parar de tomar ou falo que sou contra. Tá, pessoal? Respeito, porque ela está indo lá no médico, o médico, né, estudou, se capacitou, está recomendando, ok. Vou trazendo, a gente vai trazendo o olhar reencarnacionista. A pessoa chega, Edu, eu sou bipolar. Eu sou esquizofrênico, eu sou obsessivo compulsivo. Ok, eu só escuto. Mas eu não afirmo aquela posição da pessoa. Eu digo, ok, muito interessante. Olha, meu trabalho com a regressão, com a terapia, funciona assim e assim. Nós vamos marcar, né, se tu quiser, de uma regressão. E na regressão, vamos ver o que vai vir. Por exemplo,
trazendo uma da bipolaridade, que é um caso que foi bem forte, assim. Uma pessoa classificada como bipolaridade, lá de Porto Alegre, e já me conhecia, tinha falado da questão, mas ela não tinha tido coragem. Um dia ela surtou, e uma antiga companheira minha trouxe ela para o consultório surtada para o atendimento, surtada mesmo. E ela deitou, então, para a primeira regressão, acho que foi 2 que eu fiz com ela. Começou ela acessando umas vidas, e aí teve uma hora que ela começou a falar um dialeto. E a percepção minha é que fosse uma outra, que tinha entrado um outro ser, que às vezes no campo da regressão, tá? A pessoa vem outros desencarnados com a permissão do campo, tá? Não há invasão, tá? Existe uma permissão. Quem tem aqui um olhar, uma base espírita, espiritualista, né, vai entender um pouco tipo da doutrinação. Aquele irmãozinho, ele entra no campo, porque ali ele está sendo permitido, e foi autorizado que ele precisava se encontrar com quem está sendo atendido. Então, nesse caso, eu pensei que era, né, esse irmão aí entrando, e aí veio assim, não, Edu, é uma personalidade dela tão presente, foi tão forte essa personalidade, que ela atua hoje no campo dela hoje. Então, dentro da psiquiatria, da psicologia, era bipolar, porque exatamente tinha 2 personalidades ou mais atuantes. Num olhar reencarnacionista, no olhar das regressões, era essa personalidade dela atuando ali. Fortíssima. Há um atendimento ali. Ela fez isso, não me lembro, depois ela não voltou mais, que realmente ela prefere ficar tomando, ela toma, acho que é Ritalina, não sei qual é o Rivotril, que nem bala, sabe? Come que nem balinha, assim. Então, Que horror. é uma escolha dela. Sim? Alguém quer falar? Oi? Tá. Alguém quer comentar algo sobre isso aqui? Eu tenho uma dúvida. Eu tenho Vai uma lá. dúvida. Por exemplo, tu atende uma pessoa bipolar, tá? E quando tu tá fazendo a regressão. Temos que é bipolar N- Estou falando do Edu. É, Tá. um exemplo. E, o campo por si só, quando tu faz a regressão, filtra o tipo de informação que essa pessoa vai acessar, porque dependendo, pode ser um gatilho muito negativo. A pessoa já tá num surto de psicose, assim, e recebe uma informação que pode talvez agravar, né, a situação dela. Bem boa colocação. O que tem acontecido até hoje? Que a Fernanda falou, tem lógica antes de você trabalhar com essa ferramenta. Então, vamos lá. Nesses 11 anos que eu atendo com regressão, então essa foi uma pessoa que chegou surtada e saiu mais calma. Então, até hoje, todos os atendimentos, a pessoa termina bem. Até hoje terminou bem. Porque é um atendimento espiritual, eu entendo, existe essa egrégora. Conforme vocês forem praticando, que as práticas vão ser importantes, vocês vão ganhando uma confiança com o trabalho. Porque é normal a gente, primeiro, achar que é nós que conduzimos. Nós falamos onde de submissão. Então, vai ter a parte do terapeuta, a potência, a sua força interna, mas existe um grande trabalho da espiritualidade. E com a prática, vocês vão ficando mais confiantes. Então, até hoje, Fernanda, por pior que a pessoa chegasse, o atendimento acontece e ela sempre sai mais tranquila, mais leve. As informações que vão vir para aquela pessoa tem vindo até hoje, eu gosto de reforçar isso, né? Como você sabe disso amanhã, dentro do que ela pode acessar, num nível de compreensão e de aceitação. Às vezes a pessoa deita, vai fala muitas coisas que não se recorda. Não tem hipnose no nosso processo, mas às vezes ela entra no processo de desliga, ela fala um monte de coisa, eu escrevo tudo, né? Tudo que a pessoa falando. E na consulta, eu vou lendo, ó, tu falou, Edu, dessa parte eu não me lembro mais. Falei isso? Sim, ó, tá.
E tem sentido? Tem, Edu, tem sentido, sim. Então, é a regressão, é o nosso, né, o nome, acesso inconsciente, mas é um atendimento espiritual. De uma egrégora de muita, não é mais, né, pessoal, mas eu gosto de falar assim, muita luz que nos traz muita tranquilidade e confiança. Então, como eu falei, até hoje, não tive nenhuma, até nos cursos, ninguém surtou depois do atendimento, sair surtado. Eu já atendi uma pessoa aí de Goiânia, que ela tinha feito uma regressão com uma outra pessoa, que a pessoa terminou a regressão no meio lá de um conflito, de uma guerra, de uma discussão que não se faz, nós vamos falar sobre isso, e a pessoa saiu completamente perdida do consultório. E ela ficou sabendo disso, olha só que interessante o universo. O marido dela estava desconfiado que ela estava traindo ele, então estava seguindo ela. Então seguiu ela até o consultório. Quando ela saiu do consultório, o marido saiu escondido, seguindo ela de carro. Diz que ela saiu pela cidade vagando, ficou 1 hora rodando pela cidade. Depois voltou e foi para casa. Depois que ela contou, Edu, eu não sabia onde eu estava, eu não sabia onde é que era a minha casa, eu não sabia onde é que eu morava. Tanto é que ela me conheceu, levou uns 6 meses, 8, quando ela disse um dia, Edu, agora eu quero fazer uma regressão contigo. Agora eu estou confiante. E quando ela deitou para a regressão, qual foi a regressão que veio para ela? Adivinhe? Qual era a história? A mesma história que tinha havido da outra vez do surto lá. Só que aí teve início, meio e fim. Ela foi desligada totalmente daquela sintonia. Então, Fernanda, por mais às vezes surtada ou fora a pessoa chegue, até hoje ela sempre vai sair bem mais calma e tranquila. A pessoa vai receber informações que ela está podendo acessar e que vão ser úteis, ou seja, não vem informação à toa para aquela pessoa. Sempre vem, tu percebe depois nas consultas e no tratamento que tudo aquilo surtiu um efeito e trouxe resultados. Mesmo que na regressão alguma parte tenha ficado inconsciente, mas é do racional. Mas o coração, os sentimentos, o consciencial foi ativado. E ali houve aquele clique. A Ellen falou um pouco disso, né, meu? Há um clique, há um desligamento, há um acesso. E ali a gente vai mudando. Eu Fez? pergunto isso porque, tipo assim, às vezes a minha mãe é bipolar, né? E eu fico pensando, dependendo do tipo de situação que ela venha acessar, possa piorar, gravar o quadro dela, né? Sim. E eu Não, sempre acredito que a espiritualidade conduz para aquilo que a pessoa é capaz de filtrar e receber, mas eu optei por te perguntar, porque, por exemplo, a mãe toma um monte de remédio, sabe? sim. E tem, às vezes, determinadas ferramentas que não indicam, né? Fazer o atendimento, dar seguimento, Deixa eu... enfim, ao atendimento, tem a anamnese antes. Então, foi interessante tu ter tocado nesse assunto, porque para mim é uma dúvida, é uma coisa que eu conheço uma pessoa assim, que é próxima à minha mãe, e como conduzir, né? E espiritualidade dela. Ó, vamos sim, 11, 10. Tá. E qual é o olhar espiritual dessas energias dela, em volta dela? Não sei se consegui falar claramente. Tu... Não entendi muito bem Isso, como eu, assim. eu, eu, eu enrolei. Vamos lá. Já foi no centro espírita? Ela já foi em centro espírita? E a minha mãe vai assim em tudo. Tá, A minha mãe vai em bastante coisa, só que ela tem a tendência a ocultar o que ela faz. Ela gosta muito de ir em casa de religião, de umbanda, mas assim, ela acaba sempre, as pessoas acabam usando ela e pegando o dinheiro dela, sabe? tá. Então Olha, ela tende a ser mentirosa para a família. E eu não gosto de interferir mais nas escolhas dela, porque a minha mãe é uma mulher adulta e ela tem, eu já disse pra ela tem o direito de frequentar e fazer o que ela quiser, né? tem. Desde que não seja prejudicial a ela. Vamos lá então. Você veio filha dela, né? Vim. Por que será?
Ah, tem muitos. A nossa árvore genealógica conversa, né? E Tá, eu vim me acertar com ela e com meu pai. Eu tenho bastante consciência do que a gente veio resgatar, assim. isso. Então, assim, o processo dela é dela. No sentido assim, essa bipolaridade, essa necessidade de ir em casa, de fazer trabalhos. Estou vendo aqui, muito gosta, né? Gosta de fazer trabalhos e tudo. Isso é dela, ok? Tá. É claro que como filha, agora você veio como filha, então tem uma parte bem assim genealógica, né, da ancestralidade, e tem agora, nós vamos começar a mergulhar na visão do porquê precisou, ou do porquê escolheu, ou o que que veio resgatar através desta família. Então, essa é uma questão. A outra, então, agora, como terapeuta de regressão, vai ampliar esse olhar, esse entendimento do processo dessa irmã de estar bipolar. Que nem essa amiga que eu falei, ela escolheu seguir tomando remédio. Ela escolheu, entendeu? Ela nasceu numa família de religião, a mãe dela é mãe de santo, família toda, e ela sempre negou, nega e foge. No olhar reencarnacionista, a gente pode fazer as investigações de um porquê e trazendo clareza. Mas, da mesma forma eu falei da sementinha, conforme a gente vai se aprofundando, a gente vai entendendo mais e aceitando escolha de algumas pessoas. Algumas pessoas, Fernanda, vão passar essa encarnação toda em dor e sofrimento. Vão passar. Algumas vai nos doer muito assistir, mas faz parte. É o caso da minha mãe, assim. Para mim já tá bem claro, sabe? Isso, E a maior prova de resiliência é tu aceitar, né? Tipo assim, isso que eu ia dizer. pô, tá. Não, de certa forma, não é que ela tá desperdiçando, ela tá vivendo o que ela tem pra viver, sabe? Mas Ela pode. para ti, como espectadora da vida, é desafiador. Isto, ó, então, aí é um dos porquês vir nesta família, Com tem certeza. aprendizado, tolerância, compreensão, Aceitar as escolhas dos outros, aceitação, amorosidade, amar o aprender sobre ser. limites. E olha ali, Ixi, olha, não, eu tenho muitas consciências. A gente sempre descobre uma coisinha nova, mas sim, já sei um pedaço porque eu escolhi meus pais assim e a gente tinha uma história. A gente sempre tem histórias pendentes e eu acho que eu tem, sinto que tem. nessa nova era, nessa nova frequência de energia que a gente está vivendo, a gente tem muita a capacidade de escolher, de findar ciclos com determinadas pessoas e determinados Isso. padrões. Mas nós vamos poder fazer também, se tu quiseres, a gente pode deitar por alguém. No caso, assim, mãe, pai, tá? No caso da sua mãe. É você Uhum. querendo, durante o andar do curso, eu sugiro. Mas acho que a minha mãe até deitaria, sabe? Porque às E vezes faria uma regressão. podemos fazer, mas às vezes, nesse caso, dentro da tua fala, quando uma filha, por exemplo, assim, às vezes uma mãe me liga e está com um filho com a questão drogadição, uma dificuldade com o filho. Aí eu sugiro que ela deite uma vez pelo filho. Aí esta mãe vai acessar uma existência, um comportamento daquele que está filho. Traz uma clareza muito grande, porque você, aquela história, calçar os sapatos do outro. Então, a gente pode, mais adiante, nas práticas, se tu quiseres, é claro, um dia você deita por ela, porque a Edu, espiritualidade vai trazer uma história que tem a ver para ela, mas também tem a ver contigo. É bem interessante. Vamos então, é 11, aqui no meu 11h14, vamos dar 10 minutinhos? Eu queria fazer um comentário aqui Fala. sobre esse slide, que é assim, a questão da mediunidade, né? Então, assim, tem essa visão, né, dos transtornos, enfim, das obsessões, da doença mental, né, como algo que eu estou tentando ler aqui. Vou pedir para a Conceição ver se ela consegue fechar o vídeo dela, só porque quando ela
como tá aberto, aí quando ela aparece, aí sai o vídeo, peraí, o slide. Não, Mas eu fiz um slide. como é que eu fecho o vídeo aqui? No, Eu não no sei. microfonezinho, no microfone. É fechar o microfone, Conceição, ali. Não, eu fecho da microfone. Pode deixar, com exceção desde que eu fecho o microfone. Senão aqui. Ah, Ok. Fala. Tá. É que eu tô querendo slide. Putz, agora eu não consigo. Adriana, só me ouve. Ah, Eu fechei o slide. Tu quer que eu abra? tá. Não, mas tudo bem, vamos lá. Tá. É que eu estava lendo ali. Mas essa visão, né, da mediunidade. Quando eu fiz psicologia, né, eu fui em hospitais psiquiátricos e tal, e realmente a gente que vai compreendendo um pouco essa questão dos obsessores, né, que essa é uma visão, eu acho que é um pouco espírita, né, a visão dos obsessores. Também na filosofia indiana, se a gente for lá nos estudos de saúde mental, tem alguma coisa também de energias e influências, né, negativas, e espíritos e demônios, e tem isso. Então, assim, o que eu estou querendo trazer é essa questão que me parece que a doença mental, ela está muito relacionada a essa falta, vamos dizer, de prevenção ou de cuidado com a saúde mental que vem vindo e se acumulando por muitas vidas. Aí chega, e aí, vamos dizer assim, eu posso optar por fazer esse enfrentamento, no caso nós aqui, né, que aparentemente temos vamos dizer, não temos nenhum problema de doença mental, assim, mais agravado, né, mas todos nós podemos, vamos dizer, né, todos temos esse potencial de ter, né, uma obsessão, uma fobia, um transtorno bipolar, né, então, assim, a partir do momento eu vejo que não se olha ou não se tem esse enfrentamento para determinadas inferioridades, que você usou esse termo, aí está usando esse termo, aí essas doenças mentais, elas podem, vamos dizer assim, ir tomando o corpo, né, e se manifestando. E aí eu fico vendo, assim, essa questão, né, que você colocou ali como mediunidade, né, enfim, essa relação da doença mental com a mediunidade é algo, né, reencarnação, mediunidade, doença mental. Queria que você falasse aí um pouquinho sobre isso. Tá. Como eu conheço esse ser que está falando, tá, né? Meu amor e minha companheira, existe uma resistência normal da associação, talvez, com as doenças mentais e espiritualidade. É mais ou menos por aí, amor? Que tem uma associação. É, é que num olhar, não é espírita, tá? Eu não digo que é olhar espírita, eu acho no olhar sensitivo, é a linha que eu acredito, grande parte da perturbação mental não é orgânica. Pelo menos é o meu entendimento. E tem o doutor Sérgio Felipe, se não me engano, também que é um médico, cientista, tem canal no YouTube, também tem trazido muito isso. Nos livros, aí, claro, né, no livro de André Luiz, que hoje a ciência está comprovando várias questões que ele trouxe há 20, 30, 40 anos atrás, está sendo comprovado hoje. Grande parte do transtorno mental há uma influência externa atuando ali, ou ocasionando. Sim, eu falo isso muito, não é? Eu concordo até, né, com o que está ali nos slides, mas eu vejo que tem essa, talvez uma negação mesmo, né, da psicologia, talvez não, tem uma negação da psicologia e da psiquiatria em relação à espiritualidade, né, e é a questão de vidas passadas, e principalmente dessa questão do espírito, né, que há um espírito maior, né, que conduz as coisas, tudo isso. A Isso. questão do espírito. Tem. E aí, isso, essa negação, vamos dizer assim, né, individual em relação a isso, vamos dizer, acaba, eu acho que atrapalhando, assim, né, nesse processo de cura, né, das doenças mentais, assim, é isso que eu vejo, tipo, uma negação da espiritualidade, uma negação das
né, dessa consciência mais ampla, né, que você está ali fazendo, não entrar nessa vitimização, mas não, que você tem, né, o que você veio vivendo tem um porquê, veio de tempos atrás, de algo que você, né, que não acontece por acaso, então... Oi? Cortou? Alô, alô? Acho que cortou ali. Tá, mas acho que é um bom gancho. Esse assunto ele é bem profundo aqui. 11h20. Travou para mim ou travou para todo mundo? Alô? Hum. Oi? Oi?